agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos à Rádio e TV Fraternal. Sejam bem-vindos também a esse encontro de hoje, o Evangelho no Lar, né, Kátia, que acontece toda quarta-feira. Então, William, toda quarta-feira, 8 horas, vocês podem acessar aí o nosso site ou pelo YouTube, né? Também pelo YouTube você vai ver aí, inclusive, quem está acessando pelo YouTube, logo abaixo aí vocês vão ver exatamente qual será hoje o capítulo do Evangelho que nós vamos ler. Vamos adiantar aqui, ó. Hoje será o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Qual é o tema hoje? Qual é o título? Ó, nós vamos falar sobre o item 10, a cólera. Que sentimento, hein? Vamos falar um pouco sobre ele. Como é que a gente pode resolver esse problema da cólera, tá bom? Naveguem aí pelo nosso site, é bem simples, vocês podem entrar aí no www.fraternal.net.br e vocês aí naveguem aí para encontrar toda a programação da rádio, tá bom? Então fiquem à vontade e divulguem, né? William, precisa divulgar, né? Precisamos da divulgação da doutrina espírita. E só através de vocês, nos seus grupos, que vocês podem fazer isso. Nos ajudem também. A gente sugere, né, Kátia, sempre uma jarra de água, né? Sim. Isso, uma sugestão. Para ver a fluidificação da mesma, né, em nosso benefício. Isso, coloquem aí uma jarra de água, um copinho, porque nessa água vai estar um medicamento específico para vocês, tá bom? Então a espiritualidade cuida dessa água, que vocês façam também essa água ser muito boa para todos vocês, tá? Um outro recado é sobre o livro azul, né, Kátia? Sim, quer falar um pouquinho a respeito? Nós temos aqui sobre a mesa o livro de vibrações do nosso Evangelho, né? Então ele sempre está aqui conosco, com os nomes de todos que nos enviam. Você pode utilizar qualquer mídia social aí, rede social que você localize a rádio. Né? Nem preciso citar nomes, todo mundo navega na web, né? Ou no próprio site da Fraternal. Você digita ali que você deseja que seu nome seja incluído nesse caderno de intenções e ele estará aqui conosco. Mas é indispensável que a pessoa que nos passou o nome esteja nos assistindo, mentalize o nome dessas pessoas para as quais enviou o nome, para que a espiritualidade maior possa chegar até eles e lhes dar a medicação, o alimento, o bálsamo para as suas vidas, para as suas necessidades. Beleza, recado dado, ó. Mandem o nome de vocês, tá? Para que ele seja colocado no livro azul, tá bom? Bom, como eu já falei o tema, né? O meu nome é Paulo, eu vou fazer a condição do Evangelho dessa quarta. Quem está aqui presente comigo na mesa? William. Olá. Que ele vai fazer a prece inicial, né, William? É isso aí. Não vou errar. E a Kátia, além da leitura que ela vai fazer do Evangelho, né, do item 10, da cólera, do capítulo 9, ela fará também a prece final e as vibrações. Sim. Perfeito? Isso mesmo. Então nós vamos começar o nosso Evangelho desta quarta com o William fazendo a nossa prece. Vamos Por favor, lá. William. Bem, amigos e amigas, vamos agora nos preparar para esse momento tão importante da nossa semana. Como o Paulinho colocou, toda quarta-feira a gente nos reunimos para esse momento de meditação, de prece, de aprendizado, com o intuito de levar para vocês uma mensagem de paz, de amor, de fraternidade, para aqueles que estão necessitados de um amor, de um carinho, de uma palavra de consolo. E aqui nós faremos mais um Evangelho em busca desse aprendizado tão importante das nossas vidas. Vamos pedir toda a orientação necessária, a proteção divina do nosso Mestre, da nossa Mãe Maria e todo o grupo do Evangelho no Lar, que com certeza estará aqui nos apoiando. E com a oração que o Mestre nos deixou, faremos hoje
o novo evangelho dessa semana. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Kátia, Vamos lá. vamos lá? Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. A cólera. O texto é de Hahnemann, Paris, 1863. Item 10. Segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente, ou que para isso exigiram muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com o seu temperamento. Em vez de se considerar culpado, atribui a falta ao seu organismo, acusando assim a Deus pelos seus próprios defeitos. E é ainda uma consequência do orgulho, que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. Não há dúvida que existem temperamentos que se prestam melhor aos atos de violência, como existem músculos mais flexíveis que melhor se prestam a exercícios físicos. Não penseis, porém, que seja essa a causa fundamental da cólera, e acreditai que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico, enquanto um espírito violento, num corpo linfático, não seria dócil. Nesse caso, a violência apenas tomaria outro caráter. Não dispondo de seu organismo apropriado à sua manifestação, a cólera seria concentrada, enquanto que no caso contrário seria expansiva. O corpo não dá impulsos de cólera a quem não os tem, como não dá a outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem que é deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que se relaciona com o espírito, quando dispõe de uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade. Pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam aos vossos olhos? Dizei, pois, que o homem só permanece vicioso porque o quer, mas que aquele que deseja corrigir-se sempre o pode fazer. De outra maneira, a lei do progresso não existiria para o homem. Pois é. William, Kátia, né? O pessoal que está aqui na rádio também, a Marcinha, o Luiz ali. A gente pode fazer um comparativo, né? Até baseado no que você falou antes da gente entrar no ar, sobre essa questão da cólera, né? Existe a cólera, a doença, que é causada por uma bactéria. Sim. E aí tem a ver com a não higienização de alimentação, né? A própria água, né? Então existem maneiras de você resolver esse problema dessa cólera, ok? Através de medicamentos e de uma boa higienização de água e alimentos, saneamento básico, enfim. Dessa cólera que nós estamos nos referindo, né, e aí a gente comentou anteriormente, né, William? Também existem remédios para que isso possa acontecer. Sim. Né? Então aí a gente vai falar de transformações e tal. Mas uma frase que me chama a atenção aqui é que o corpo não dá impulsos de cólera a quem não os tem. Então a gente percebe que aqui é uma coisa do espírito.
Ah, então ok. E num comentário, numa outra palestra, muitos anos atrás, a gente falou sobre essa questão de cólera, né? Ah, mas Deus também deu a cólera de Deus que está no Evangelho, né? Que está nos Evangelhos e também está lá no Apocalipse. Mas essa cólera divina é diferente da cólera que nós estamos falando aqui. A cólera que se refere tanto no Apocalipse quanto nos Evangelhos se fala da justiça divina diante dos ímpios, diante dos pecadores, né? Diante dos adoradores da besta. Isso é uma cólera que Deus manda, né? Mais de advertência. Então, como é que a gente... Não é uma pergunta, né? Como é que, então, que a gente pode, né? Assim como a gente resolve a cólera que é causada por uma bactéria através da higienização, como é que nós podemos resolver essa nossa cólera? Se é uma coisa do espírito. Para a gente debater, né? Então, dentro do que está colocado aqui, é o que você falou lá no início, as transformações, orgulho. E usando aí o que você falou em higienização, não seria uma higienização do nosso espírito? Interior. Perfeito, do espírito. Né? Isso. Higienizar nossos pensamentos, Isso. tentar limpar aquele pensamento ruim, aquele pensamento menos nobre, né? O gole de água que a gente segura na boca, Perfeito. uns minutinhos Para naquele você não falar momento, né? um monte de besteira. Né? Chico sempre falava, né? É, Sobre a água da questão, paz. né? A água da paz, né? Então, acho que é uma questão de autocontrole mesmo, né? Porque acho que todo mundo passa, vez ou outra, por um momento onde o seu ímpeto, né? O seu interior ali é de despejar, né? Despejar, explodir, né? Falar barbaridades, né? Então, acho que nesse momento cabe a aguinha da paz, ou mentalizá-la, pelo menos, segurar, né, as palavras, segurar esse ímpeto, pedir aos bons amigos e limpar o seu coração desse sentimento. Essa é uma limpeza, Essa né? essa é uma sugestão. É uma sugestão de higienização, né, William? Até porque, né, William, a gente não, isso não nasce do dia para a noite, Sim. essa questão da cólera. São movimentos, né, que você vai fazendo e que acaba justamente nisso aí. Porque de ira para cólera é né, um limite muito tênue, né? Então aí a gente vai entendendo que a Kátia disse da higienização que a gente precisa fazer interna, né? Mas como é que eu começo a fazer essa higienização? Então, como você bem colocou, hoje a gente trata de uma questão que é uma doença do espírito, né? Perfeito. Não é verdade? Aqui, ó. É inerente ao espírito. Então, ou seja, é uma doença do espírito. É uma... Mas ela não precisa se manifestar, né? Não, então, é que Depende tá. de você. Exatamente. Tá. Isso mesmo. Da mesma maneira que a gente, quando está com a matéria adoecida e a gente procura um tratamento para tal, Perfeito. a gente também precisa procurar o remédio para a cólera, para o orgulho, para a raiva, tá certo? Para o ódio. E acho que não tem outro caminho e outro remédio a não ser o Evangelho de Cristo. Se a gente conseguisse, se as pessoas todas conseguissem seguir o Evangelho à risca, com certeza não se manifestaria essa doença espiritual nas pessoas, né? Eu, dando uma lidinha hoje, um pouquinho mais à frente do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, que fala do ódio, Sim. que é um prepulsor da Semelhante cólera, também, né? né? Sim. Eu vou até fazer leitura, se você permitir, que Sim, eu achei sim. interessante, ó. A receita é um antídoto que eu achei aqui. Receita no bolo. Eu achei o antídoto para a cura da cólera Vamos lá. espiritual. Vamos lá. Eu achei no texto. Né? Amai-vos uns aos outros, e sereis felizes. Tratai, sobretudo, de amar aos que vos provocam indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, que deveis tornar o vosso modelo, deu-vos o exemplo dessa abnegação.
missionário do amor, amou até dar o sangue e a própria vida. O sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso precisamente que vos torna superiores a eles. Ou seja, Isso. é uma receitinha simples, difícil, né? Mas Mas é um contraponto, né? Porque se a gente pegar o tema de hoje, né? Bem-aventurado aquele que é manso e pacífico. Aquele que é manso e pacífico, ele não vai dar Margem, né? margem para que a cólera surja, né? Então é isso aí que você tem, isso é o que a Kátia disse. E se eu estou nesse caminho da mansidão e da pacificação, não vai se manifestar em mim a cólera, né? Posso ficar um pouco bravo, mas eu tenho que dar um limite para que ela não vá adiante, né? Então cabe a nós essa responsabilidade. Mas meu espírito, ele já é... Não, ele pode ser, mas você não é. Então não vai te dar vazão, né, para esse sentimento. A gente percebe que tem pessoas que têm isso tão aflorado, né, de Sim. se encolerizar rapidamente, não necessariamente de forma agressiva, né, de Sim. violência física, mas aquela pessoa que não tolera nada, né? Que Tolerância. bateu, levou, né? Sim. Ouviu algo que não lhe agradou, já rebate. Então, essa pessoa tem que realmente tentar tratar o seu espírito nesse sentido, segurar um pouquinho a onda, mas para isso, ela primeiro tem que ceder, reconhecer, Isso. se propor a fazer uma reforma íntima, se propor a estudar as lições de Jesus, que tanto nos falam sobre paz, né? Sobre paz, sobre o amor ao próximo, né? Então, tem que ter uma forcinha de vontade. O tratamento já foi dado, né? Então, o tratamento para a cólera já foi dado aqui. Qual que é o tratamento? O Evangelho. Perfeito? A gente teria muito tempo aqui, né? Para a gente conversar sobre isso. O nosso tempo, né, limitado, né? A gente não pode avançar muito. Então a gente queria a opinião de vocês a respeito também desse tema, né? Escrevam para a gente aí, né? O que vocês concordam, o que vocês não concordam, para que a gente possa fazer do programa, né? Sim, não sim. uma coisa só nossa, mas de todos vocês, tá bom? Opinião, sugestão, né? Perfeito. Tudo é bem-vindo. Seja bem-vindo. Deixa eu só fazer Sim, cara. um acréscimo. É que esse item da cólera, ele se divide em 2 itens, o 9 e o 10. Sim. O 10 é esse que fala numa linguagem mais acessível para nós aqui. Sim. Mas o anterior, ele fala também e destaca que o motivo propulsor, vamos dizer assim, da cólera é o orgulho. Sim. Né? Então é interessante que as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, também leem esse... É pequeno, não é muito extenso, que fala sobre a origem da cólera pelo orgulho. Não sejam orgulhosos. A gente também é isso aí, tá bom? Então a gente agora, nós vamos pedir para que a Kátia faça a nossa prece final e as vibrações, né, Kátia? Sim, faremos isso então. Então vamos, nesse momento, nos tranquilizar, levar nossos pensamentos aos nossos benfeitores, aos nossos espíritos amigos, que estão sempre ao nosso lado, ao lado de todos que nos acompanham. Vamos pedir a eles que o nosso olhar sobre o próximo se mude, que o nosso olhar sobre o nosso irmão se encha de amor, de caridade, de desejo do melhor para aquela pessoa, seja ela quem seja. Mesmo que seja alguém que nos provocou momentaneamente e muitas vezes involuntariamente algum melindre, algum desconforto. Vamos tentar mudar o nosso olhar sobre o nosso irmão. Seguramente isso nos ajudará muito a viver um pouco do que falamos aqui com relação ao sentimento da cólera. Que os nossos benfeitores
ao nos acompanhar, nos propiciem esse melhor entendimento e esse desejo do bem ao próximo. E seguramente isso, a gente recebendo isso, esse novo olhar, tudo nos facilitará, tudo será melhor, será mais benéfico em nosso próprio favor. E que o nosso sentimento agora, ouvindo tudo que foi dito, o texto, os comentários, isso que nos tocou, que nos levou a pensar de uma maneira um pouco mais calma, um pouco mais amorosa, se transforme em boas vibrações, em sentimentos que serão transformados em bálsamo, em linimento, em medicação pelos nossos amigos espirituais, e que eles levem tudo isso a quem estiver em necessidade. Começando pelos nossos amigos que estão nomeados aqui no nosso livro de intenções, aos quais elevamos nossos pensamentos juntamente com os nossos amigos que nos deram esses nomes. Que o nosso melhor transformado em sentimento, e esse sentimento em vibração, seja levado àqueles irmãos em necessidade, aqueles que estejam privados de saúde, de liberdade, de bons sentimentos, porque muitas vezes um coração aflito não vê as coisas boas, não tem os bons sentimentos. Então que essa vibração quebre essa nuvem que esteja ao redor desse irmão e que ele possa receber um afago, algo que o leve a olhar ao mais alto e a desejar o melhor para si e para aqueles que o cercam. E também que Mãe Maria, tão protetora, tão abnegada, a nossa Mãe Santíssima, também permita a esses benfeitores executarem toda essa tarefa, toda essa atividade de levar a bem o próximo. E com uma prece, a prece da caridade, encerramos o Evangelho desta noite. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam, né? Esperamos nos encontrar na próxima quarta-feira, às 20 horas, ok? Fiquem na paz de Deus e na luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais. Até. Até. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.